Tem uma pessoa aqui fazendo a pergunta e eu vou responder ela aqui agora, o João Pereira. Eu vou responder essa pergunta do João Pereira porque eu tô recebendo essa pergunta o tempo inteiro sem parar. Parece que algum vídeo viralizou na internet de alguém falando uma resposta que do nada as pessoas começam a perguntar: pastor, foram os corvos ou foram os árabes que alimentaram Elias? Você já ouviu essa? Agora que tá na moda de novo. Tá na moda essa as modas evangélicas. Exatamente. Então vamos lá. Bom, foram os corvos. A Bíblia está bem traduzida. Nós temos poucos textos que geram muita discordância entre tradutores de Bíblia. Mas eu posso ir lá no texto. Vamos lá. Acontece que a palavra corvo em hebraico é a palavra orev. E eles acham que daí vem a palavra árabe. Então, vamos lá. Não é bem assim, pessoal. Uma forma de fazer exegese, vou ensinar para você uma forma rapidinha para você fazer exegese. Não requer prática, nem tampouco habilidade. A criança brinca e se diverte. Serve para o vovô, serve para a vovó, serve para o papai, serve para a mamãe. É o seguinte: você pega a palavra que você quer analisar. Então, por exemplo, eu vou aqui no texto de Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 4, está dizendo assim: a ordem de Deus: beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Aí você pega a palavra corvos. Quando você vê essa palavra corvo no texto original, então, a palavra corvos lá no texto original, vou fazer isso aqui agora, por exemplo, e você pergunta para a Bíblia. Hoje em dia, eu acho que a inteligência artificial faz isso, nunca tentei, mas na inteligência artificial não sei. Mas se você tem acesso ao texto original, você verifica quantas vezes essa palavra aparece, quantas ocorrências tem dessa palavra, especialmente naquele testamento, nesse caso aqui o Antigo Testamento. Então eu perguntei, aqui são 10 vezes, 10 ocorrências. Vamos ver, você pode ir uma por uma, mas na primeira já destrói. Por quê? Porque Gênesis capítulo 8, versículo 7 é a primeira ocorrência. Diz assim, ao cabo de 40 dias, Noé abriu uma janela e fizeram na arca e soltou um orev, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, e ali voava, até que secaram as águas. Ele soltou um árabe, meu Deus do céu, e o árabe ficou voando pela terra, pelo céu, pelas nuvens. Não, lógico que não. Ele soltou um orev, ele soltou um corvo. E esse corvo saiu voando e voltou. E depois, lá na frente, que ele vai soltar a pomba, e a pomba volta com o galho de oliveira, não sei o que lá. Então, uma forma de fazer exegese é: você pega a palavra, isola a palavra, pega somente aquela palavra que está em discussão. E aí você fala assim, tá, que eu não estou nem fazendo a exegese, eu estou ensinando uma exegese bem básica, bem basilar, que é o seguinte: quantas vezes essa palavra aparece? Tantas. Tá, qual o significado dela em cada ocorrência? Então, na primeira já resolve, porque na primeira é Gênesis capítulo 8, versículo 7. Fala sobre o corvo, a ave. A segunda no radar é Levítico capítulo 11, versículo 15, que falando sobre os animais que se pode e que não pode comer. Versículo 15, todo corvo segundo a sua espécie, avestruz, coruja, gaivota, não sei o que lá, esse não pode comer. Está falando do árabe? Não é possível que esteja falando do árabe. Meu Deus do céu. Depois, a próxima vez no radar, capítulo 14, versículo 14 de Deuteronômio. Também ali é sobre as aves que se pode e que não se pode comer. Corvo, avestruz, coruja, gaivota, não sei o que lá. Depois, a próxima vez que aparece no radar é essa, de 1º livro dos Reis 17. Quer dizer, ele já falou disso em Deuteronômio, antes falou disso em Levítico e antes falou disso em Gênesis, sempre usando a mesma palavra, e todas as vezes a referência se aponta para uma ave, tá certo? Aponta para uma ave. Na sequência, ela vai aparecer em Jó, também falando das aves. Quer ver? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintinhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Está falando do árabe? Os filhos dos árabes são pintinhos? Óbvio que não.
Então, a próxima vez no radar tem a ver com o Salmo 147, ele dá comida aos animais, aos filhos dos corvos, não sei o que lá. A próxima vez é Provérbios capítulo 30, aos filhos, aos olhos de quem zomba o pai, quem despreza a obediência da mãe, como um corvo no ribeiro, arranca os pelos, não sei o que lá. Quer dizer, sempre é uma referência a uma ave de rapina. Tá? E aí eu estou falando assim, vou ensinar como é que faz uma exegese básica, rápida. E eu nem estou indo para o dicionário, porque no dicionário, a única ocorrência que aparece aqui, pelo menos no dicionário do Strong, é um corvo, entende? Então, eu sei que a palavra parece muito parecida, né, com árabe, não sei o quê, porque o veit pode ser tanto B quanto V, aí pode ser árabe, ou árabe, não sei o que lá, mas a palavra é clara, é um corvo mesmo. Eu não vi o vídeo que o pessoal está falando que viralizou, mas seja lá quem for o dono desse vídeo, errou o irmão ou a irmã. O corvo, aqui é corvo, a Bíblia também traduzida, são mais de 300 anos, meu Deus, de tradução, de revisão, de correção, de atualização. Então, tira da equação que ele foi sustentado pelos árabes, até porque o povo árabe vem depois. Vamos lá. Falaram aqui durante o intervalo que a pessoa que está falando que são os árabes lá e tal, na pergunta, que eu nunca vi esse vídeo. Eu só vi as pessoas falando para mim que agora são os corvos lá, não são mais corvos, são árabes, não sei o que lá. É judeu que vocês falaram? É o quê? É um judeu? Um rabino. Falou, é um rabino que inclusive desafiou o senhor para um debate, não sei o que lá. Olha, eu recebo muito convite para participar de debates. Em especial, se for o mesmo rabino que eu estou pensando, ele me desafiou para um debate, é verdade, mas ele não aceitou quando a gente marcou o debate. Ele queria que fossem regras diferentes, que cada um tivesse 15 minutos, parece, para falar. Falou, aqui não, o nosso debate é assim, as regras do debate são essas, tal, mas aí ele não gostou da ideia do debate. E só ficou nisso mesmo. Mas mesmo assim, eu não vi o vídeo, mas permanece o que eu penso. Lá o texto é claro, não tem nada a ver com árabes, tem a ver com corvos. Tá certo?